Então, pessoal, a aula hoje é sobre adição e subtração de frações. Então, a gente vai ver como que a gente faz adições e subtrações aí com desenhos. E depois a gente vai levar para a parte prática, que é com conta de verdade, tá? Ver como que as coisas aí se comportam e tirar uma conclusão de como que a gente vai fazer só com números, certo? Sem a ajuda do desenho. O desenho é bom, claro, ajuda a gente, mas dá muito mais trabalho do que eu trabalhar só com números e conta. Tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo simples primeiro, para vocês verem o que acontece. Então aqui eu tenho, por exemplo, duas pizzas, e aí se eu pego aqui um pedaço da pizza, eu vou pegar dois. Se eu como dois pedaços aqui da pizza, como dois pedaços dessa pizza, sei lá, de frango com catupiry. Aí depois eu venho aqui e como aqui mais um pedaço de uma pizza de mesmo tamanho, cortada em mesmos pedaços, de uma pizza de 4 queijos, certo? Então aqui eu comi 2, aqui eu comi 1, então ao total é como se eu tivesse comido 3, certo? Comi 2 da primeira e uma da terceira, uma da segunda, certo? Então ao total eu comi aí 3 pedaços de pizza, tá certo? Se eu fizer esse pensamento com aquela configuração em fração, com números, esse primeiro desenho, ele representa aí 2 pedaços de todos os outros, de todos os 8 pedaços, porque essa pizza foi cortada em 8 pedaços. Então, de todos os 8, eu comi 2. Se eu faço esse mesmo pensamento com essa outra, eu comi um pedaço, certo? Um pedaço de todos os 8, porque essa aqui também foi cortada em 8. Então, ao total, eu comi 1, 2, 3 em uma pizza aí cortada em 8, tá certo? Então, se você olha essa configuração aqui só com relação aos números, o que está acontecendo quando eu somo frações? O denominador, você vai reparar que ele não mudou, era 8 na primeira, era 8 na segunda e continuou 8 no resultado, depois que eu somei. Então, na verdade, quando a gente faz adições e subtrações com frações, com denominadores iguais, o denominador não vai mudar no resultado, tá bom? Agora, a adição, que nesse caso foi o que a gente fez aqui em cima, a gente pegou 2 mais 1, que deu 3. Então, a adição, a gente fez a adição sem problema algum, 2 mais 1, que deu 3, e o denominador a gente repetiu. Então, a gente sempre vai fazer a operação com os numeradores. Então, se for adição ou subtração, a gente vai fazer com os numeradores. E o denominador a gente sempre repete, A gente viu aqui pelos desenhos que o número de cortes da pizza, o tamanho do corte não vai mudar, vai continuar sempre o mesmo. Então, isso é uma coisa que no futuro muita gente confunde, acaba somando também o denominador. Então, cuidado e não façam isso, tá bom? Vamos ver aqui agora uns exemplos. A gente tem aqui, 8 décimos mais 1 décimo. Como os denominadores são iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o denominador e a adição em cima a gente vai fazer no numerador. Então, 8 mais 1, 9 sobre 10. Certo? 18 30avos menos 7 30avos. Como os denominadores são iguais, a gente vai repetir o denominador. E a conta de cima, a conta nos numeradores, a gente vai resolver. 18 menos 7, 11 sobre 30. E esse outro, quando a gente tiver 3 frações, a gente vai fazer a conta normalmente, sem problema. Então, como os denominadores aqui são iguais, a gente vai transformar em uma fração só com o mesmo denominador e fazer as operações que aparecem ali em cima. 10 menos 3, mais 5.
Então, ó, 10 menos 3 vai dar 7, certo? 7 mais 5 vai dar 12. Então, 12 sobre 9. Tá certo? Então, aí a gente fez aí adições e subtrações de frações que possuem aí o mesmo denominador, tá? Mas nem tudo vai ser tão bonito assim, né? Nem sempre todas as pizzas vão ser cortadas no mesmo tamanho, né? E isso vai interferir um pouco nas nossas contas, que é o que a gente vai ver agora. Quando eu tenho aqui, ó, 2 pizzas, só que olha só o que está acontecendo. Elas estão agora com tamanhos cortados diferentes. Então, se eu pego aqui, ó, dessa eu como um pedaço e dessa eu como 2, quanto que será que vai dar essa soma? A gente perde um pouco a quantidade. Por quê? Porque elas estão cortadas de tamanhos diferentes, né? Eu não posso assim comparar de primeira e nem somar, porque elas estão cortadas de formas diferentes. Então, se eu pensasse em forma de fração, aqui eu teria, ó, um pedaço de quantos? Então, eu tenho um pedaço dentre 8 que eu comi. E aqui eu tenho 2 dentre 4 pedaços. Quanto que dá isso, né? A gente vai ter que fazer um esqueminha aí. Por quê? Porque a gente não vai poder somar e subtrair pedaços que são diferentes, tá? Não vai dar certo, tá? A gente perde um pouco dessa noção aí. Se eu for somar um pedaço pequeno com um pedaço grande, vai dar um quê? Né? A gente aí perde a nossa base. Então, a gente só vai poder somar coisas de mesmo tamanho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar essas pizzas no mesmo tamanho, certo? Eu vou fazer aí subdivisões para transformar essa pizza em pizzas com tamanhos iguais. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Vou pegar aqui e essa pizza com os tamanhos maiores eu vou cortar em pedaços menores. O que eu estou fazendo agora? Eu estou subdividindo essa pizza. Então essa pizza que era em 4, né, pedaços maiores, agora ela ficou 8 pedaços menores, que são os mesmos tamanhos que essa, certo? Então agora, o que você pode reparar aí? Que eu transformei essa fração que era 2/4 em uma fração que virou o que agora? Virou 1, 2, 3, 4 em 8 pedaços. Então essa fração 2/4 ela virou agora, deixa eu repetir aqui, 1/8 mais, só que agora ela virou 4/8. E isso lembra a gente o quê? Essa fração 4/8. Essa fração 4/8 é uma fração que a gente tinha falado aí nas aulas anteriores, que é uma fração que a gente chamou de fração equivalente, certo? 2/4 e 4/8 são frações equivalentes, porque elas, apesar de terem números diferentes, elas representam ali a mesma quantidade, que aqui é a metade da pizza, certo? Então, agora que elas estão aí com denominadores iguais, a gente pode somar, que é uma beleza. Que a gente vai fazer igual a gente fez ali em cima. A gente repete o denominador e faz a conta que aparece em cima. Então, 1 mais 4 vai dar 5. Então, na verdade, eu comi 5 pedaços desses pedaços aí cortados em 8, né? Desse tamanho aí, do tamanho aí desse pedaço de pizza, certo? Então, esse vai ser sempre o nosso problema. Se eu tiver adição e subtração com denominadores iguais, eu repito o denominador e faço a conta que aparece no numerador. Agora, se eu tiver adição ou subtração com denominadores diferentes, o meu trabalho vai ser um pouco maior. Por quê? Porque eu tenho que transformar as frações em frações equivalentes para elas ficarem com o mesmo denominador. Ficou com o mesmo denominador, aí eu faço o quê? Repito o denominador e faço a operação que está no numerador, tá certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos
Eu peguei aqui, ó, 1/3 mais 1/5. Como que a gente vai fazer isso, né? Lembrando, né? Denominadores diferentes, eu não vou poder somar direto, tá? Eu tenho que ir com calma, porque ali os pedaços de pizza são de tamanhos diferentes. Como que eu transformo essas frações em frações com o mesmo denominador, se eu não sei que número que eu vou botar aqui, certo? Se eu não sei o número que eu vou botar aqui, eu vou ter que pensar um pouquinho, vou ter que fazer um esqueminha aí, tá? O que eu vou fazer, tá? Esse é o pulo do gato. Por quê? Porque eu quero transformar o 3 e o 5 em frações equivalentes. Vocês lembram como a gente transforma frações equivalentes? Como a gente encontra frações equivalentes? A gente pega uma fração e aí a gente multiplica por algum número, em cima e embaixo, e vai achando frações equivalentes, né? A gente vai multiplicando ali por todos os números naturais, e aí a gente consegue encontrar infinitas frações equivalentes. Só que lembra que quando a gente está multiplicando números pelos números naturais, a gente vai encontrar os números que a gente chamou de múltiplos, certo? Então eu vou procurar frações equivalentes a 1/3 com múltiplos de 3 e com múltiplos de 5. E eu quero achar múltiplos comuns entre o 3 e o 5, ou seja, na verdade, nosso querido MMC vai nos ajudar aqui. Então, se eu encontrar qual é o MMC entre 3 e 5, eu coloco ele aqui. E ele vai ser aí o denominador comum aos dois, tá certo? Só que, como é que a gente encontra o MMC? A gente tem ali o que a gente fez, a gente chamou de divisões sucessivas, né? A gente pega o 3 e pega o 5 e vem dividindo por números primos, tá certo? Aqui nesse caso, o 3 e o 5 eles são primos entre si. Então o MMC entre eles vai ser a multiplicação entre eles, né? 3 vezes 5, mas eu vou fazer aqui para vocês. E 3 vezes 5 é 15. Sempre quando eu tiver primos entre si, né, no denominador, eu vou achar o MMC simplesmente multiplicando um pelo outro, tá? Então, nesse caso, o múltiplo comum aos dois vai ser o 15, tá? Agora, para eu transformar o 3 no 15, eu vou ter que multiplicar por 5, certo? Vai ser uma fração equivalente multiplicando por 5, porque 3 vezes 5 vai dar 15. Agora, se eu multipliquei o denominador por 5, eu também vou ter que multiplicar o numerador. Então, 1 vezes 5 vai dar 5. O sinal de mais a gente repete. E essa outra fração, para virar 15, eu vou ter que multiplicar por 3, porque 5 vezes 3 vai dar 15. Só que se eu multipliquei embaixo, também vou ter que multiplicar em cima. 1 vezes 3 vai dar 3. Então agora é só somar. 5 mais 3, 8, sobre 15. Tá certo? Então essa é a nossa forma prática de resolver frações com denominadores diferentes. Encontrar um denominador comum, né? Que é o MMC, que é o número mais rápido e o menor número possível, que vai solucionar o nosso problema. E aí transformar essas frações em frações equivalentes a esse MMC no denominador para poder fazer a adição ou subtração, tá certo? Lembrando que essa técnica ela é usada somente para adição e subtração, tá bom? Multiplicação e divisão a gente vai ver mais para frente. Vamos ver o segundo exemplo aqui, ó. 2/5 mais 3 sobre 10. Lembrando que o 5 e o 10, eles não são primos entre si. Então, o menor múltiplo entre eles vai ser o MMC, que a gente vai ter que calcular aqui, que é mais fácil do que eu pegar e multiplicar por 10 e multiplicar por 5, tá certo? Que aí eu não vou precisar simplificar no final. Então, eu vou pegar o 5 e o 10 e venho dividindo aqui por números primos, tá? Eu pego o 2 primeiro, porque tem um número par. Então, vai dar 5 e 5. 5, 1 e 1. Olha só que beleza. Então, o MMC entre 2 e 5, eu multiplico, vai dar 10. Ou seja, eu vou transformar essas duas frações em frações com denominador 10,
certo? Que é um múltiplo comum, menor múltiplo comum entre o 5 e o 10. Agora, vou olhar o 5. 5 vezes quanto que vai dar 10? Vai ser vezes 2, certo? Então, vou transformar essa fração, 2/5, em uma fração equivalente com o denominador 10. Então, tem que multiplicar por 2. 5 vezes 2 vai dar 10, que a gente já sabia, e 2 vezes 2 vai dar 4 no numerador. Repito aqui o sinal de adição. E essa segunda, eu tenho que transformar essa fração em uma fração com denominador 10. Opa, mas olha que beleza. Ela já está com o denominador 10. Então, não preciso nem fazer nada. É o melhor dos casos, né? Vou só repetir aí o numerador. Então, vou botar aqui o 3. Certo? Essa segunda eu nem precisei mudar, porque já está no denominador que eu quero. Então, aqui, ó, 4 mais 3, 7 sobre 10. Certo? E se eu tivesse aí 3 números no denominador? Será que fica aí muito difícil? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar um múltiplo para os 3 ao mesmo tempo. Então, agora eu vou ter que fazer o MMC para os 3 ao mesmo tempo. Para o 5, para o 3 e para o 6. Tudo ao mesmo tempo. Então, ó, 2, porque eu tenho número par. Então, 5, 3, 3. 3, que é primo. 5, 1 e 1. E 5, 1, 1, 1. Então, quando eu multiplicar esses 3 números, 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 3, 30. Então, o MMC entre eles é 30. Ou seja, vou transformar em uma fração com denominador 30. Agora eu vou pensar, ó, 5 vezes quanto que vai dar 30? Vai ser 6. Né? 5 vezes 6 vai dar 30. E 6 vezes 4, 24. Repito o sinal de mais. 3 vezes quanto que vai dar 30? 10. E 10 vezes 1 vai ser 10. Repito o sinal de mais. 6 vezes quanto que vai dar 30? 5. Então, 5 vezes 7, 35. E agora é só eu fazer essa adição aí em cima, sem problema algum. Aqui eu posso apagar, que eu não vou precisar mais. E quanto que vai dar? 24 com 10, 34. 34 com 35, 69. Então, 69 por 30. Aqui, a gente pode fazer uma coisa que a gente chamou de simplificação, né? Eu posso simplificar mais ainda essa fração, que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui eu posso dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. Então, 69 por 3 vai dar 23. E 30 por 3 vai dar 10. E aqui eu não posso fazer mais nada, né? Não posso mais simplificar. Que é uma fração que a gente chamou de fração irredutível, lembra? Eu não posso fazer mais nada. Vamos ver a próxima. Tem que achar o MMC entre 8 e 6, certo? Então eu venho aqui no cantinho e faço 8 e 6. Então divido por 2, vai dar 4 e 3. Divido por 2, vai dar 2 e 3, né? 3 não dá para dividir, eu repito. Então 2 de novo, vai dar 1 e 3. E divido por 3, acabou. Certo? Aí 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. E 8 vezes 3 vai dar 24. Ou seja, o denominador comum, né, entre eles vai ser aí o 24. Para o 8 virar 24, eu vou ter que multiplicar por 3, certo? Porque 8 vezes 3 vai dar 24. E 3 vezes 7, 21. Tá? Não esqueçam de multiplicar em cima também. 6 vezes quanto que vai dar 24? 4. Porque 6 vezes 4 vai dar 24. E aí não esqueça de multiplicar em cima também. Então esse menos eu repito, tá? O sinal a gente sempre repete. E 4 vezes 1 vai dar 4. 21 menos 4, 17 sobre 24. Tá certo? A última aqui, ó, lembrando que aqui é um número inteiro, mais número inteiro, tem denominador sempre igual a 1, tá certo? Então, eu vou ter que procurar o MMC entre 2 e 1. Só que MMC entre 2 e 1, eu nem preciso pensar muito, né? O MMC com qualquer número 1 vai ser sempre o outro. Então, o MMC aqui vai ser 2, certo?
Se você fosse fazer aí as divisões sucessivas, você vai ver que ia dar 2. Tá? Mas sempre quando tiver 1, você nem precisa fazer. Então, essa primeira fração eu tenho que transformar em denominador 2. Mas já está, né? Nem preciso mudar nada. Repito o sinal de menos. E para o 1 virar 2, eu tenho que multiplicar por 2. Multipliquei embaixo. 1 vezes 2 vai dar 2 e tenho que multiplicar em cima. 3 vezes 2 vai dar 6. E aí, 7 menos 6 vai dar 1. 1 sobre 2.